Augusto é a mesma coisa, o Chicão, o Valmir também. Então, eu acho que por esse lado, que falar em competitividade e falar também que acabou a farra, é porque o Corinthians vai ser a equipe que vai chegar e brigar dentro de casa. Rubens pediu pro Brás uma espécie de autorização para conversar com o Gabigol. A partir de hoje, o Corinthians vai começar a conversar com o Gabigol direto. E o Corinthians vai entrar nesse balaio agora, que de 3 anos pra cá não conseguiu nem ver o cheiro de título, não ganhou nada. Eu acho o seguinte, Renata, há 2 semanas e pouquinho eu estive ao lado do Pretzel, do Capriotti, lá na pizzaria, conversando com o Augusto Melo, fizemos uma entrevista e eu falei pro Augusto, eu falei, Augusto, eu acho que vocês estão falando demais, minha avaliação. E eu torço para que vocês possam fazer um bom trabalho, mas olha só a minha cabeça até onde vai. O Corinthians tem uma dívida mais do que bilionária, é uma dívida bilionária. Do outro lado, o Flamengo, ele tem um potencial de arrecadação de 1 bi para fazer contratações, potencial de venda de camisa. É claro que o Rubão, na própria entrevista de ontem, acabou falando sobre name rights, mais uma vez o CT Joaquim Grava, que já tem várias empresas interessadas, eles estão chegando no denominador comum para fecharem o valor perfeito. O meu ponto de vista é o seguinte... Valor de camisa que ele valor acha de que vai camisa, aumentar um monte de coisa. Assim, em suma, ao longo da entrevista, eu acho que você tem que ter convicção no que você fala. A gente pode aqui até achar que, meu fanfarronice, isso aqui eu não vou. Mas o discurso do Augusto Melo e do Rubão estão bem alinhados. Porque os dois estão exatamente com o mesmo discurso. Que vai ganhar tudo, é um time para ganhar tudo, é um time para ser competitivo. Eu quero ver para crer. Porque o principal problema do Corinthians na temporada foi a falta de bons jogadores no seu elenco. E agora que vários saíram, eu quero ver para crer atletas que vão chegar do mesmo nível ou superiores. Eles falaram abertamente sobre o Gabigol, que já aconteceu uma conversa entre dirigentes do Flamengo e do Corinthians para que eles pudessem chegar a um denominador comum. E o Rubão falou que no dia 2 de janeiro, uma ou mais contratações serão anunciadas. Então é o momento da gente... Tem que fazer programa dia 2 aqui, rapaziada. Tem que chegar dia 2 aqui. Palavras do Rubão. Vai ter jeito, hein? Eu só acho o seguinte, Rê, eu acho que é interessante você passar pro torcedor esse tipo de coisa. Só que o torcedor, eu acho, minha avaliação, ele tá de saco cheio, cara. Porque ao longo dos últimos anos, quantos dirigentes não vieram com o mesmo discurso e a gente viu o que aconteceu. E outra coisa, eu acho que eles deveriam agora tirar um pouquinho o pé do acelerador, porque se vocês não conseguirem entregar pro torcedor já a curto prazo o que vocês estão falando, o torcedor vai cair de pau numa gestão que ainda nem começou. Mas aí que tá, Chico. O que me chama a atenção é... O Denilson até usou essa palavra ousadia, mas a audácia de falar assim, neste ano de 24, nessa primeira participação numa nova gestão, vamos acabar com a farra de Flamengo e de Palmeiras. Ou seja, times que vêm dominando o mercado nacional e sul-americano desde 2018. E Gabigol, gente, é real, é irreal, ou é sonho, ou é megalomania? É real a intenção do Corinthians em contratar o Gabigol. É real. O Corinthians, quando eu falo Corinthians, o Augusto Melo tem a intenção de contratar o Gabigol. Ele não está falando por falar. Ele quer. Você tem ideia de mercado de valores, quanto custa? A multa eu sei que do ele Gabigol... pediu 50 milhões de luvas para renovar no Flamengo. Eu li isso, não sei se é verdade. A multa dele para fora, eu estava falando com o Gustavo, é de 33 milhões de euros para fora. Para o Brasil, é maior do que 33 milhões de euros. Se o Flamengo quiser pagar a multa, é impossível qualquer clube brasileiro aceitar. O que eu fiquei sabendo hoje pela manhã é que o Rubens Gomes conversou com o Marcos Braz, do Flamengo, até por causa do negócio do Mateuzinho, do Thiago Maia. Eles estão sentando para conversar. E nessa conversa, o Rubens pediu pro Braz uma espécie de autorização para conversar com o Gabigol. Porque é de bom tom, né? O clube procurar o clube antes de procurar o jogador. E o Marcos Braz deu essa autorização. E a partir de hoje, o Corinthians vai começar a conversar com o Gabigol direto. Essa informação é de hoje, que eu consegui hoje pela manhã. Agora, além da intenção do Corinthians de comprar o Gabigol, não existe mais nada. Porque no Flamengo não se fala em liberar o Gabigol para o Corinthians, não se fala nada disso. O Corinthians não tem dinheiro para comprar, o Corinthians não tem dinheiro para pagar o salário, o Corinthians não tem dinheiro para manter.
Ele está renovando por 3 anos com o Flamengo, pode renovar ou não, mas está num processo de renovação. Ele tem mais 1 ano de contrato, só dificuldade atrás de dificuldade. O problema é que não tem atacante, o problema é que não tem. Mas o Corinthians vai atrás do Gabigol, porque não foi atrás do Bruno Rodrigues. Mas não tem no mercado. Todos os clubes estão sofrendo, estão tendo uma dificuldade danada de encontrar atletas, de encontrar principalmente atacante no mercado. Você não encontra hoje atacante no mercado. Mas é claro, mas e essa viagem que é ir buscar um dos caras um dos maiores salários? Mas a gente volta no início da conversa. Eu inclusive recebi uma informação aqui agora, porque saíram valores dessa possível renovação do Gabriel com o Flamengo. Seria de 54 milhões de reais. A informação que eu recebi aqui é que esses valores estão totalmente equivocados, inclusive das pessoas que estão fazendo a renovação do Gabriel. Mais ou é menos? Menos. Falou que os valores, isso aí soltaram, né, para talvez atrapalhar aí alguma coisa dessa renovação. Mas, na verdade, ou atrapalhar a ida do Gabriel pro Corinthians, mas que os valores não estão dentro dessas casas aí, que isso aí é um valor superfaturado, tem muito mais grana em cima e que não é verdade. Fernandinho, no começo da conversa a gente estava falando que o Augusto ainda estava em eleição. Durante a eleição ele falou para mim que ele gostaria que o Corinthians tivesse um Cavani igual ao Boca, um Já Suárez tentou, ele igual ouviu ao os Grêmio. caras do Boca nessa viagem, o pessoal do Cavani nessa viagem que ele fez aí pela América do Sul. Ele São falou- argentinos, os empresários. Ele falou, eu quero um time de operários, mas eu quero que tenha 1 ou 2 jogadores acima da média de nível mundial. E ele usou esses exemplos, Cavani no Boca, Suárez no Grêmio. Eu até brinquei com ele, Di Maria, ele falou, pô, bom nome e tal, de brincadeira. Então o Gabigol, ele não entra num espaço de jogador que vai encaixar ali, que vai jogar por ali, pela esquerda, pela direita. Ele entra no espaço de uma estrela que vai camisa chegar... 10 vai ser dele. Exatamente, para usar como marketing, para usar como tudo. Então, ele está sendo disputado, eu ia falar contratado, está sendo disputado, está sendo observado, está sendo olhado pelo Corinthians, pelo que ele joga e pelo que ele vale.